Muito boa tarde para você, fiel torcedor bicolor que está acompanhando a nossa programação na Papão TV Gengabet. A gente está recebendo aqui na sala de imprensa do estádio Bamparacuruzu o meio-campista Leandro Vilela para bater um papo com a gente, falar tudo sobre essa decisão da Copa Verde. Amanhã o Papão recebe o Goiás no jogo de ida da final, às 20 horas no estádio Mangueirão, que deve receber um grande público na parcial divulgada há pouco pelo clube. Mais de 20 mil torcedores já garantidos, expectativa aí de aproximadamente 40 mil torcedores na noite desta quarta-feira. E, Vilela, além de ser uma decisão, já haver a motivação natural pelo fato de ser uma final, saber que o estádio vai receber um grande público aumenta muito mais a motivação de vocês? Boa tarde. Boa tarde. Para mim não é nenhuma novidade, né? Eu que já estou aqui no clube há mais de um ano, sei bem como a torcida do Paysandu se comporta. Afinal, não é surpresa para ninguém que vai estar estádio lotado, vão estar nos incentivando e tendo o apoio deles do nosso lado, para nós é de suma importância. Boa tarde para você, Leandro. João Vanderlei, TV Liberal. Primeiro sobre o adversário de amanhã, o Goiás. O Goiás tinha passado um tempo sem ganhar, mas na estreia da Série B venceu o Amazonas. Como é que vocês encaram aí encarar o Goiás agora, nesse momento? O Goiás é uma equipe tradicional, merece muito respeito, merece toda a nossa atenção. Mesmo de longe, nós não podemos se precipitar e fazer uma análise ruim do adversário pela forma dos resultados, porque a gente não tem uma análise muito branda e muito concreta de como estavam atuando, né? Vem de uma vitória no início do campeonato, com certeza aumenta a moral deles, mas acho que a gente também tem dado um respaldo bom. Não é porque nós não conseguimos o último resultado que nós fizemos uma má partida. Foi um resultado adverso, mas onde a gente teve intermédios ali de dificuldade no jogo, depois a gente reagiu, melhorou e acho que foi até um resultado injusto do que a gente vem dessa última partida. Em 2023, Paysandu e Goiás se enfrentaram pela final da Copa Verde, só que o Paysandu estava na Série C, o Goiás estava na B, né? Tinha aí um espaço de uma divisão entre as duas equipes e as forças dos elencos também eram diferentes. Na teoria, levando em consideração a Série B, onde tudo é um pouco mais equilibrado, a gente pode considerar que os dois times estão em igualdade de condições. O que isso representa para vocês para essa final agora de 2025? Cara, como eu disse, final chegou com seus méritos, com certeza vai fazer uma grande partida, vai dificultar muito, a gente tem que estar muito atento. Se tem algo que a gente pode levar dessa última partida, lições, que a gente não pode, de maneira alguma, baixar o nosso nível de atenção na partida, porque a gente viu que os adversários têm muita qualidade e toda vez que você sai atrás do placar, é difícil você reverter, buscar o placar. Então serve de lição para nós não deixar isso acontecer. Se a gente sair na frente, com certeza vai ser muito difícil do Goiás também correr atrás do placar. Com certeza conheço muito dos jogadores que lá jogando contra, são jogadores qualificados, com a comissão técnica qualificada também. A gente tem que estar com o nosso nível de atenção mais alto possível para esse jogo. O Paysandu está vivendo uma sequência de jogos, né? Vocês vão entrar acho que na metade da sequência agora, nessa primeira final de Copa Verde contra o Goiás, um jogo pelo menos a cada 3 dias. Em 3 competições diferentes. E vai entrar uma quarta agora, que inclusive é a Copa do Brasil, né? O sorteio, inclusive, é amanhã. Mas, com essa sequência de jogos decisivos em um curto espaço de tempo, você acredita que o Paysandu vai precisar definir prioridades ou vai chegar para disputar tudo que dá? Cara, vamos ser bem sinceros aqui. Se a gente falar que a maratona de jogos ela não é cansativa, seria uma mentira, uma falácia da minha parte. Ainda mais quando você pega que nós estamos um pouco prejudicados em relação à região, porque nossas viagens são mais longas, bate o cansaço. Geralmente jogos à noite a gente não consegue ter o mesmo descanso do que fosse um jogo à tarde, por exemplo, que a gente consegue ter uma noite de sono tranquila, recupera melhor do que num jogo à noite, onde você tem um pouco mais de dificuldade de dormir depois da partida, pela questão de emoção, pela questão de estar bem enérgico por causa do jogo. Isso atrapalha um pouquinho. Mas assim, o que a gente precisa fazer e não pode reclamar é porque o nosso trabalho está sendo bem feito. Se a gente está em 4 competições, é porque algo a gente tem produzido
de maneira muito boa para que a gente possa ter essa sequência de jogos. Então vamos olhar pelo lado do copo meio cheio, onde a gente tem essas competições para disputar, vamos encarar elas da melhor maneira possível. É claro que isso fica um pouquinho aquém da minha questão, porque isso fica mais para a parte técnica, definir os jogadores que vão entrar para cada partida, porque a gente tem análise de CK, análise de índice de cansaço. E para nós jogadores, representar o Paysandu, seja em qualquer competição que for, tem que fazer o melhor. Em casa também tem que se alimentar bem, descansar bem, fazer o máximo para que quando a gente esteja em campo, a gente vá atrás das vitórias. Vilela, boa tarde, Dinho Menezes da Rádio Clube. Aí você coloca 2 partidas pelo Campeonato Paraense decisivas, né? 2 pela Copa Verde decisivas também. Vem a Copa do Brasil, que as 2 partidas vão ser mais uma decisão. E tem a competição que é a mais importante para o clube. Me colocando no teu lugar, não dá para escolher, né, meu irmão? Tudo é decisão e o jogador tem que estar preparado para tudo isso. Claro, como você falou, não dá para se queixar, não dá para esconder, né, essa sequência de jogos e cobrar isso no desempenho, porque é a realidade. É a realidade, graças a Deus que ela está sendo dessa maneira, né? Eu estaria me queixando se tivesse poucos jogos. Então quer dizer que a gente está num clube grande, com grandes competições, levantar a cabeça, seguir em frente. Espero que nesse número de jogos que a gente vai ter, o máximo de vitória possíveis dentro desses jogos, porque serão jogos igual você mencionou, de dificílimos, nível altíssimo, concentração alta, mas assim, o sarrafo aumentou, é o que a gente tem, não vamos pegar pelo fator aí de só se lamentar, não, vamos levantar a poeira, deixar o astral lá em cima. Que bom que a gente vai ter esses jogos dentro de casa, com o apoio da nossa torcida, que é o nosso algo a mais. Nós sabemos que as equipes que vêm jogar aqui contra o Paysandu sentem essa diferença, porque a nossa torcida ela realmente faz diferença. E a hora que faltar um pouquinho de gás, de energia, ela vai estar lá cantando, vibrando e pode ser um fator diferencial também. Ainda há pouco você falou sobre o resultado da partida, que não foi bem o que a gente viu em campo, principalmente no segundo tempo. Pelo menos um empate ali seria legal. Agora, você diz que o Paysandu tira exemplos desse jogo contra o Atlético Paranaense, o primeiro da Série B. Qual o exemplo que você cita e o mais importante para daqui em diante? O exemplo que eu cito vai ficar muito notório, mas não quero fazer críticas a ninguém, tá? Os gols que a gente tomou são gols que não foi construído pelo adversário, assim. Se a gente for analisar o gol que a gente fez e os gols que a gente tomou, tem uma conotação muito diferente, porque o gol que a gente fez, a gente consegue trabalhar bem a bola, rodar de um lado para o outro, ter o cruzamento, ter o passe do Rossi. Eu e o Vargas estávamos muito próximos da área, então você vê uma construção bem elaborada. Já os gols que a gente sofreu eram gols evitáveis da nossa parte, né? Então acho que isso gera de aprendizado para nós, num momento que dá ainda para se corrigir. E para a gente também ter um nível de atenção mais alto possível, porque esses jogos, eles requerem isso, né? Talvez se fosse num nível de competição, nível de adversário menor, tudo isso era reversível, mas para esse tipo de adversário e competição, talvez nem sempre vai ser. Quando a gente entra nas redes sociais para ver algo sobre futebol, o assunto é arbitragem. Ninguém está satisfeito com a arbitragem. E não sei se você foi vítima ou passou dos limites, vamos dizer assim, quero até a tua opinião, porque a arbitragem do jogo do Paysandu na Série B também foi um problema. Teve árbitro no Campeonato Maranhense que até agrediu o jogador. Essa coisa que aconteceu lá em Recife foi um outro absurdo. Aí a gente pensa assim, por que o jogador é punido e o árbitro não? Como é que você vê a arbitragem nesse momento do Brasil no futebol? É um assunto que ele é bem recorrente, né? Vamos dizer assim, todo mundo está bastante incomodado com isso. A gente fala muito em profissionalizar os árbitros, essa questão de erro deles. Gasta uma grana com VAR e o VAR não é consultado. Exatamente, isso é prejudicial, porque se a gente for analisar o nosso jogo ali, o lance com o Rossi envolvendo o lateral esquerdo Fernando Atlético Paranaense,
há muito uma conotação do segundo cartão amarelo, que seria para expulsão. E aí o árbitro decidiu não dar pelo fato que ele seria expulso, mas eu tenho certeza absoluta que se ele não tivesse o cartão amarelo, ele ia aplicar o cartão, porque o Rossi já tinha tomado a bola, já tinha tomado a frente, ia conduzir a bola em direção ao gol. Mas aí fica um peso desproporcional pela conotação que já tinha um amarelo, e no meu ver eu passei um pouco também do ponto, assumo essa minha responsabilidade, mas algo que eu vivi ali no muito intenso calor do jogo, tentei também mexer com o ambiente do jogo ali, chamar a torcida, chamar nossos companheiros, para que a gente pudesse mudar aquela situação ali onde a gente estava perdendo, e se eu não me engano, logo em seguida a gente já consegue o gol. Você já está mais tranquilo, voltou a apresentar aquele futebol que você apresentou na temporada passada? Pelo menos isso já deu para a gente ver no jogo passado e no anterior. O Leandro tá livre, leve e solto agora, centrado. Cara, é uma análise assim que eu respeito ela demais, assim, quem faz. Eu acho que eu nunca vou ser unânime para ninguém, como ninguém é. Se você for analisar os começos da nossa caminhada aqui, a gente estava sendo muito cobrado, e não quero aqui de novo, espero que não me entendam mal, mas a gente estava um pouco... A nossa forma de jogar ela não estava tão limpa e clara como a gente está tendo agora. Então, quando você pega um time um pouquinho mais preso, algumas pessoas, normalmente elas vão ser mais cobradas, porque já tem o seu rosto mais reconhecido pelo torcedor, e aqueles que já não vão com a sua cara já tem uma análise mais tendenciosa. Isso faz parte do futebol, nada que me afete. Eu sei da minha qualidade, eu sei daquilo que eu posso render. A análise ela sempre vai ser muito, às vezes até parcial. Faz parte do futebol. Eu tenho que estar sempre com a minha cabeça tranquila, sei daquilo que eu posso render, daquilo que eu faço. Poderia ter, sim, feito jogos melhores lá no começo, mas gera um monte de fatores aqui que vão para... Você estava jogando nessa época sobrecarregado? Não é nem pelo fato de estar sobrecarregado, mas a gente pega, se a gente for ter uma análise um pouquinho mais branda aqui, nós não tivemos uma pré-temporada como nos outros anos. Nós tivemos apenas, eu principalmente, tive uma semana de treino para fazer. Então, assim, mas se eu falar agora vai surgir como amuleto, e nem todas as pessoas têm uma visão branda e clara do futebol. Talvez se eu entrar nesse aspecto assim, vai soar como desculpa da minha parte, e eu não quero ser omisso, ser covarde e de colocar desculpas em algumas questões, mas enfim, faz parte do futebol. E lógico, você vai crescer durante a temporada, alguns jogos vão ser mais limpos e claros para você, outros é normal não acontecer, e outras pessoas vão fazer jogos melhores do que você. Eu sou um cara que não tenho vaidade para estar sendo meu nome ventilado, falado bem, não, de ser o principal jogador da equipe, não. Eu sou mais um operáriozinho ali, que gosta de passar despercebido. Para você ter uma ideia, eu sou um cara que não tenho rede social, porque gosto da minha vida, ela muito tranquila, muito leviana, despercebida. Para mim estar aqui, e até o Totti sabe disso, é uma luta, porque eu não gosto de foto, de entrevista, de vídeo. Eu sou um cara muito pacato, muito tranquilo. É o meu jeito de ser. Então, assim, é a minha essência, é a minha maneira de viver. Então, assim, não sou aquele cara que você vai ver fazendo média com torcida, que vai ser um cara que vai estar... Gosto de representar, fazer o meu trabalho. Se as pessoas gostar, show de bola. Se não gostar, faz parte da minha profissão, é onde eu estou inserido, é o meio. O futebol mexe com emoção, nem sempre é com a razão. Então, assim, eu sou um cara muito tranquilo em relação a isso. Sei que para dentro de casa, com a minha esposa, meus filhos, meus pais, que sempre me acompanham, sabem quem eu sou. Então, assim... show de bola, eu estou muito feliz de estar aqui no Paysandu, representar essa torcida, vestir essa camisa. Espero de coração fazer sempre o melhor para representar bem o Paysandu. Pelo seu equilíbrio, discernimento e consciência, parabéns, que você seja sempre assim. Obrigado.
Valeu, Leandro Vilela, obrigado pela conversa, por essa entrevista coletiva aqui no nosso canal no YouTube. Obrigado a todos também que acompanharam e participaram desse bate-papo. Inscreva-se na Papão TV Gingabete, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Uma boa tarde a todos e até amanhã na decisão da Copa Verde no Mangueirão.